Conseguem perceber se agora já tem áudio? Agora sim, ok, pronto. Gente, muito obrigada. Já percebi o que estava se passando. A gente estava fazendo uns testes aqui ainda há pouco e mudamos aqui a possibilidade de o áudio para vocês. Foi há pouquinho quando a gente estava verificando o nosso áudio, Wagner. Pronto, Sim. ainda bem. Então, gente, vou começar tudo de novo, tá? Então, bom dia, sejam bem-vindos à nossa sessão. Obrigada desde já pelo feedback aí com o áudio, tá? Como vocês já perceberam, essa plataforma teve umas mudanças, tá bom? Então, a gente ainda está se adaptando aqui a essa nova circunstância, portanto, eu peço desde já e encarecidamente a vossa paciência aqui um pouquinho, tá bom? De resto, é assim, vai funcionar tudo como funcionou na semana passada, a gente vai colocar aqui na mesma os arquivos para compartilhar. Quando isso acontecer, vocês vão receber uma notificação aí no canto superior esquerdo a dizer arquivos prontos para baixar, e aí é só picar, eu acho que fica bem mais fácil. Para o pessoal que tiver com problemas de som durante a sessão, basta clicar, se vocês verificarem aí no vosso nome, tem um sinal de celular ou então um sinal de PC, conforme vocês estejam acessando a plataforma a partir do PC ou a partir do celular. Basta clicarem sobre esse ícone e aí vocês têm uma opção de ouvir através de telefone. Como antes, não tem custos para você, é só para aligerar a banda larga, tá bom? E pronto, eu acho que basicamente é isso. A outra coisa que ficou um pouquinho diferente da plataforma anterior é que a gente não vai conseguir responder ao questionário de satisfação e ao mesmo tempo baixar os arquivos e ao mesmo tempo responder as perguntas, então é tudo um pouquinho mais lento, tá bom? Mas a gente vai fazer tudo na mesma, como sempre fizemos, e pronto. Então, sem mais delongas, eu vou apresentar para vocês o nosso palestrante de hoje, que muitos de vocês também já conhecem. Ele é o Wagner Ogura, da Weide-Muller. Ele é engenheiro eletricista formado há 22 anos pela Faculdade de Engenharia Industrial. Tem um MBA em gestão meu Deus, eu hoje estou gaga de todo. Gestão Estratégica de Negócios pela Universidade Pitágoras, Unopar. Ele hoje é responsável pela gerência de mercado de energia na Weide-Muller e já atuou em outras empresas como a Tico Electronics, a Siemens, a Sonepar, a NEC do Brasil, a Schneider, sempre na área técnica e comercial para diversas aplicações em automação industrial, telecomunicações, distribuição e transmissão de energia. Trabalhou também em vários projetos que envolvem o mercado de energias renováveis, tanto para eólicos e como para solar. Para a próxima semana, a gente vai ter o módulo número 2, que será sobre energia fotovoltaica, que também será apresentada pelo Wagner. Então, gente, qualquer coisa, a gente se fala pelo chat. Eu vou deixar vocês com o Wagner e desejo a todos uma ótima sessão. Ok, obrigado, viu, Ana? Bom, vamos lá. Falar um pouco, então, do módulo de hoje. Nós vamos falar sobre a energia eólica, né? Aqui estão os meus contatos, tá? Tá meu e-mail e meu celular também. Então, se tiver algumas dúvidas depois que quiserem trocar comigo, por favor, estão aqui meus contatos, tá? Vamos lá. Hoje eu vou falar sobre a energia eólica, tá? Então, eu coloquei aqui alguns tópicos, tá? Para a gente conversar, tá? Então, eu vou falar sobre energias renováveis e também fazendo uma comparação com outros tipos de energia, tá? Vou falar como está o mercado da energia eólica depois de 10 anos. Me recordo, há 10 anos atrás, eu estava numa outra empresa, né, na área de eólica, inclusive, e tiveram os primeiros leilões, né, de 2009, então 2019, 10 anos. Eu vou falar um pouco do mercado, como que está hoje. Vou contar também quais são as 4 gigantes nesse mercado, né? Então nós sabemos que 4 empresas multinacionais que dominam mundialmente esse mercado de instalações. Eu vou passar um pouco sobre as normas e regulação, acho que é importante, né?
falando em normas brasileiras, normas europeias e assim por diante. Depois eu vou falar sobre a digitalização e comunicação aplicados a aerogeradores, e depois vou falar sobre a inteligência para prever as paradas dos aerogeradores, né? Então aqui nós temos temas importantes na área de aerogeradores. Por quê? Porque são máquinas muito grandes, né? A gente está falando aí de máquinas que às vezes tem 30, 40, 50 metros de altura, uma coisa assim, bem... e como que faz toda essa manutenção, toda essa inteligência, tá? E por fim, eu vou falar sobre os produtos e soluções que nós temos para a área eólica, tá? Lá vai de mim. Então vamos lá. Eu vou falar aqui dois grupos importantes de energias, tá? Então nós temos as energias permanentes, que são as renováveis, e as temporárias, que não são renováveis, tá? Então quando se fala em renovável, o próprio nome já está dizendo, é aquela fonte que se renova. Ou seja, combustíveis que utilizam como matéria-prima, por exemplo, né, na natureza, a cana-de-açúcar, para a fabricação do etanol. Temos também ali outros vegetais como mamona, para fazer a fabricação do biodiesel, e alguns outros óleos vegetais para ser usado em motores diesel, tá? E os não renováveis, que não é o nosso foco hoje, basicamente são através de combustíveis fósseis, tá? Como, por exemplo, aqui, com o passar do tempo, você não consegue voltar a ele mais. Por exemplo, aqui nós temos os combustíveis fósseis que eu comentei agora há pouco, né? Que é o petróleo, o gás natural e carvão, tá? Só um pouco de introdução para vocês terem noção aí de como estão divididos esses dois grupos. Eu vou passar agora para vocês, muito rapidamente, alguns exemplos de renováveis, tá? Então, quando a gente pensa em energia renovável, hoje está muito forte a parte eólica e a parte solar, né? A gente vê aí, a gente liga a televisão, a gente vê fontes renováveis. Muito falar do eólico, da parte eólica e muito da parte solar, mas a gente sabe que existem outras fontes renováveis, tá? Por exemplo, a energia hidráulica, tá? Que é através das barragens de águas que giram as turbinas. Então, é uma fonte também renovável bem interessante que é usada, inclusive, no Brasil, tá? A biomassa, eu tenho a energia da queima de produtos de origem vegetal e animal. Aí, aqui, no próximo slide, nós temos o tema que vai ser da semana que vem, que eu vou falar, né? Que é o nome do próximo webinar, do dia 26/8, sobre energia fotovoltaica, tá? A função dela, ela capta a energia através dos painéis solares, né, e transforma em energia elétrica. Esse tema aqui a gente vai falar bastante na semana que vem, é um tema bem interessante, que é um tema bem atual, tá? E hoje eu vou falar bastante sobre energia eólica, né, que através do vento vem essa energia, tá? Passando aqui... Espera um pouquinho, não, tá certo. Passando aqui um pouco agora para a central geotérmica, a energia do interior da Terra, muito interessante esse projeto também, tá? Temos aqui no Brasil, tudo que eu estou falando, esses exemplos aqui, nós temos, lógico que não são grandes usinas que nós temos, mas temos no Brasil, tá? Energia maré motriz, energia através das ondas, tá? E a energia do hidrogênio, que é a combinação do hidrogênio com oxigênio produzindo vapor de água, tá? Só para vocês entenderem que não é só a energia, né, eólica e solar que nós temos na Terra, mas conseguimos extrair energia de outros pontos, tá? Eu vou entrar num tema aqui muito importante, que é sobre os números, tá? Então, muitas pessoas me perguntam, Wagner, como que está hoje o Brasil, né, com relação ao mundo na energia eólica? Eu vou mostrar aqui depois de 10 anos qual que é a fotografia, né? E depois eu vou falar também dos próximos 5 anos o que vai acontecer. Tá? Esses são números, não é o Wagner que está falando, mas são os números de pesquisas, né? Eu vou passar rapidamente aqui quais são os 4 maiores fabricantes de aerogeradores. Eu vou mostrar, são empresas multinacionais, bem conceituadas no mercado, e vou falar nesse módulo aqui sobre algumas normas, né, para o projeto eólico. Eu vou passar aqui para vocês algumas fotos
quando falo em números, que até então a gente não tinha encontrado essas fotos aqui no Brasil, tá? Então você vê aqui 2 trabalhadores aí fazendo, isso aqui para quem não sabe é uma torre eólica, tá? Geralmente essas torres aí, ela tem, dependendo de alguns projetos, ela chega a 30, 40, 50 metros, tá? E existem 2 tipos de materiais. Existe a parte metálica e também agora está indo para a linha de concreto, essas torres. Então aqui estou passando algumas fotos que antes a gente não via, né? Por exemplo, aqui um trabalhador segurando uma escada para o outro subir em cima de uma torre eólica, né? Lógico que ela está deitada aqui. A segunda foto aqui também é um pouco curioso de ver, né? Um trabalhador colhendo aqui algumas verduras, né? Alface, que seja, e ao fundo a gente vê as torres eólicas, tá? Eu trabalhei numa empresa antes da Weidmiller, numa empresa que fazia equipamentos para conexões eólicas, e eu via muito disso, né? O tipo aqui de visualização já está um pouco diferente, né? Então olha aqui, ó. Então se a gente vai ali para a região do Ceará, Fortaleza, né? Rio Grande do Norte, quando você olha pelo mar em algumas praias ali, você já vê torres conectadas ali, né? Nas areias, né? Isso é muito comum no Nordeste, para quem for. Um dado importante também que a gente tem no Brasil, os melhores ventos no Brasil, só de curiosidade, estão no Nordeste, né? E estão também no Rio Grande do Sul, ali na região de Porto Alegre, descendo um pouco mais para o litoral, tá? Então são 2 ventos que a gente chama muito forte, né? Que é no Nordeste, e o vento também no Sul, onde vem os ventos do Uruguai, tá? O pessoal me pergunta, Wagner, por que eu não vejo, por exemplo, uma torre eólica em São Paulo? Eu não vejo uma torre eólica no Rio de Janeiro, eu não vejo uma torre eólica, por exemplo, em Minas, tá? Tem vento, mas o que conta é a constância do vento durante o ano, tá? Às vezes, alguns estados brasileiros, nós vemos que só tem um período de vento, né? Às vezes é em agosto, às vezes é em setembro, e no Nordeste e no Sul do país, os ventos são constantes, tá? Então, existem softwares para verificar a potência desses ventos aí, tá? Essa foto aqui eu gosto bastante, que é um parque eólico que eu visitei particularmente, que é lá em Paraíba, né? Chama Delta de Parnaíba. E realmente muda todo o cenário. Olha ali, antigamente só tinha os barcos, né, dos pescadores, e agora já se encontra aí as torres eólicas para geração, tá? Vamos passar um pouco para números agora. Aqui eu tenho a potência instalada. Quando se fala em onshore e offshore, onshore é dentro da terra, né? E offshore é no mar. Isso aqui é o retrato no final de 2018. Tá? Eu não tenho os números ainda finalizados em 2019, porque nós não finalizamos o ano. Mas todo ano eu recebo um anuário, né? Que a gente chama de instalação fotovoltaica, instalação eólica, tá? Para variar aqui, nós temos a China em primeiro lugar, com quase 207 gigawatts. O pessoal pergunta, Wagner, é bastante? É muita potência aqui instalada, tá? Em segundo lugar vem os Estados Unidos, a terceira a Alemanha, a Índia, né? A quarta, quinta a França. Olha o Brasil aqui, pessoal. Então, assim, sexto lugar, 14,7, tem alguns retratos que falam 14,8, tem alguns que já arredondam para 15 gigas, é bastante, o pessoal pergunta, é muita energia, tá? Então, se você olhar aqui, ó, no final do ano de 2017, deixa eu mudar a cor aqui que eu tinha esquecido de mandar. Então, se você olhar aqui o retrato no final de 2017, a gente estava no total de onshore 521. Olha aqui, no final de 2018, a gente está chegando em 568 GB. É muita energia, muita energia. Se a gente for dividir aqui, ó, pelos continentes, né? Eu tenho Europa, né? Eu tenho Ásia
eu tenho o Middle East, né, que é o pessoal ali da África e as Américas. Então, praticamente, os 4 grandes grupos, né, que eu colocaria seria a Ásia, né, onde a China ali praticamente lidera toda a potência instalada em gigawatts, tá? Em segundo lugar vem a Europa, né? Então você pega a Alemanha, a França, alguns países ali, Turquia, né? UK também, a Suécia, vários países assim que tem muito parque eólico instalado, tá? Em terceiro lugar, não posso deixar de falar os Estados Unidos, que tem uma potência também bem interessante de falar, tá? Então, ano a ano eu acompanho esses números, né? E eu creio, daqui a pouquinho aqui a gente vai ver o Brasil, acho que no segundo slide a seguir, para quanto a gente vai caminhar aí em termos de potência, tá? Então é muito importante estar acompanhando aí esses números. Aqui eu apresento para vocês 4 grandes empresas, né, que são fabricantes de aerogeradores, tá? Então aqui eu coloco a Vestas. A Vestas é uma empresa dinamarquesa, tá? Onde todas as operações dela ficam na Dinamarca, mas eles têm fábricas na China, inclusive tem no Brasil, na Bahia, tá? Então, grande parte das empresas fabricantes de aerogeradores tem alguma instalação no Nordeste, né, que é o foco no Brasil. A segunda empresa que hoje é uma junção da Siemens e a Gamesa, né? Então a Siemens e a Gamesa elas se uniram, também uma empresa espanhola, a Gamesa e a Siemens é uma empresa alemã, né? Onde que tem muitas instalações também, inclusive as 3 aqui, Vestas, Siemens Gamesa e GE, né, que é a terceira posição aqui que eu apresento. Elas são, a GE é a empresa americana e as 3 têm operações, inclusive, na Bahia, tá? Então eu pude conhecer as operações da Gamesa e da GE lá em Camaçari, onde eles têm uma planta, né, onde eles trazem todos os maquinários e faz essa planta a fabricação das torres, a fabricação das nacelles, né, que vou falar um pouquinho mais. Eles trazem muitas partes e peças lá de fora, né, ou seja, ela traz da Espanha, traz da Alemanha, traz da Dinamarca, né, e acaba montando montando as peças lá. E eu não posso deixar de falar de uma chinesa aí que vem ganhando muita força a nível mundial. Ela chama Goldwind, tá? Então, a Weidmiller, ela tem já contratos, inclusive, com essas 4 empresas lá fora, tá? Então, nós temos aí contratos com a Vestas, com a Siemens Gamesa, com a GE, com a Goldwind, isso tudo lá fora, tá? Tá aqui um pouco de informação. O que eu gostaria também de apresentar aqui é os números Brasil. Eu gosto bastante desse slide que mostra uma evolução por estado, né? Então eu tenho aqui Rio Grande do Norte, Bahia, Ceará, Rio Grande do Sul, Piauí, assim por diante, tá? E os números de parques eólicos, desculpa, tá? E com relação ao passar dos anos, aqui embaixo, vocês veem, né, como que está indo a evolução, chegando aqui a 2018 com 14.4, 14.7 ou 15 GB de parque instalado. É bastante. O pessoal pergunta, Wagner, isso o que significa? Significa que anos de 19, 20, 21, 22, 23 até 24, né? Para quem está pensando em fazer algum curso na parte eólica, para quem quer se especializar, vai ter mercado? Vai ter mercado, tá? Então, se a gente olhar aqui, ó, ele cresce em termos de dependendo do ano aqui, a gente vai falar de 500 mega, 600 mega ano, tá? E vai chegar até 19, até quase 19 GB. É muita potência, tá? Então, aqui, alguns estados que batem esses números, eu falaria que são 4 estados assim que são bem fortes, que é o Rio Grande do Norte, Bahia, Ceará e o Rio Grande do Sul, que são exatamente o que eu falei, o Nordeste, e o Sul aqui também, que a gente não pode deixar de
de contar que são os melhores ventos no Brasil, tá? Então, se você olhar aqui o restante do Brasil, né, entrando em São Paulo, olha só, por que essa região toda aqui que eu estou circulando, ó, não tem eólica, né? Justamente isso, por ser concentrados os melhores ventos na região sul e os melhores ventos na região nordeste do Brasil, tá? Então nós vemos aqui que essa grande área aqui a gente não vê nenhum parque eólico instalado, porque justamente no decorrer durante o ano o índice de vento nesses lugares não são tão apropriados, tá? Então, só um pouquinho aí então, quem está aí na região assistindo a nossa palestra aí das outras regiões, né, que não seja esta, esses polos aqui seriam os melhores polos para você trabalhar na área, tá? Na área eólica, como a gente está comentando aqui, tá bom? Um pouco sobre normas, tá? Quando a gente fala em normas, a gente tem basicamente, se você olhar tanto as normas para turbinas, transformadores e nacelle, a gente deriva, né, a BNT, o NBR, de uma IEC, né, de uma norma europeia. Então aqui, se você olhar a norma principal que eu falaria para o mercado eólico, que são a NBREC 61 com 400, né, traço 21/2010, que ela fala justamente da medição e avaliação das características da qualidade de energia. Por que qualidade de energia, né? Porque a gente sabe que é muito importante saber sobre que tipo de energia o mercado eólico está gerando, tá? Se está tendo compatibilidade eletromagnética, né? Se vai ter geradores entrando de uma forma, vamos dizer assim, congruentes ou uma forma certa dentro de uma rede, de uma subestação que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá? Então essas normas, existem aqui mais normas, tá? Eu coloquei 2, mas eu poderia citar pelo menos umas 4, 5 normas de cada uma, tá? Eu coloquei aqui as principais que eu acho que a gente tem que conhecer pelo menos, né? É a de turbinas, outra de transformadores, né? A gente sabe que dentro de uma torre eólica eu tenho geração em corrente contínua, geração em corrente alternada, tenho um transformador que eu vou transformar corrente contínua para corrente alternada, depois volta para corrente alternada, enfim, eu tenho aqui algumas fontes diferentes que eu tenho que saber trabalhar, tá? Então, eu tenho que ter essa norma na ponta da minha língua quando eu for trabalhar numa fábrica, por exemplo, de transformadores, né? Eu tenho que respeitar algumas normas com relação à potência, com relação a ruído, com relação a rendimento e assim por diante, tá? E outro que eu coloco aqui é a IEC 6400, que fala exatamente sobre o anemômetro, né? Com relação a vento, com relação a performance, eu tenho algumas informações aqui para passar para vocês, tá? Quando a gente entra na parte de digitalização e comunicação, tá? Eu vou falar um pouquinho dessa nova tecnologia que a gente vem escutando bastante aí sobre digitalização. O que seria isso, né? Esse nome aí, para quem está começando na área eólica ou na área de automação, vai falar bastante, vai ouvir bastante sobre digitalização e comunicação, tá? Depois eu vou falar um pouco sobre a inteligência para prever as paradas dos aerogeradores. E para a gente finalizar, eu vou falar dos produtos e soluções que a Weidmiller tem para essa área eólica, tá? Então, quando a gente fala em digitalização e comunicação, olha só, como que era uma subestação anteriormente, tá? Você vê que tem poucos equipamentos de comunicação numa subestação, né? Você tem praticamente isoladores, você tem aqui a parte de proteção, a parte de controle, mas era tudo, a gente chama, não era digitalizado, ou seja, era de uma forma não tão rápida. Acontecia a proteção, acontecia, né? Porém, a visualização ou as informações eram mais lentas, tá? Então, quando a gente parte para uma subestação mais nova, né, a gente vê aqui, ó, alguns controladores, né, para fazer toda essa parte de inteligência dos isoladores, das chaves, né?
dos isoladores maiores. Então, o que acontece? Eu tenho uma subestação hoje condições de identificar o que está acontecendo à distância, né? Antigamente eu sabia somente que o fusível da minha chave faca tinha atuado, né? Hoje eu sei por que ele atuou, né? Qual que é a corrente que foi, por quê? Porque eu tenho medição, eu tenho digitalização nesse processo, tá? Então hoje é muito importante a gente estar olhando essa parte de digitalização, tá? Principalmente nessa parte de energia, tá? Um ponto importante também que eu tenho aqui, como que eram os níveis de subestação, tá? Então, antigamente, eu tinha aqui tanto as minhas subestações com relação às minhas entradas e saídas, né? Que seja de um transformador, que seja de uma chave seccionadora de potência. Eu tinha os barramentos, né? Onde eu faço toda a parte de conexão e a gente chama chão de fábrica, processo e nível de estação. Ou seja, hoje, nesse barramento principal aqui, ó, de proteção, eu consigo enxergar todos os meus status, né, dos demais níveis do que está acontecendo. Por quê? Hoje eu tenho a comunicação entre eles de uma forma rápida, garantida, né, e tudo hoje dentro do meu computador, tá? Graças ao quê? Graças a essa digitalização que eu tenho dentro de uma subestação, né? Então aqui, eu não estou fugindo do foco não, eu só estou dando alguns exemplos, tá? Que toda a energia que é gerada dentro de um aerogerador, ele passa depois para essa linha de digitalização. Eu vou mostrar depois em 2 e 3 slides as comunicações também que existem dentro de um aerogerador, tá? Então, só para vocês entenderem aqui quais os tipos de protocolos que eu tenho, tá? Então, Field Bus, Modbus, Profibus, DNP, enfim. Eu tenho vários tipos de comunicação, vai depender do quê? Da minha estágio, né? Ou da minha linha de produtos que eu vou ter. Então, por exemplo, quanto mais baixa a minha linha, eu tenho comunicação com menor índice de segurança, vamos dizer assim. Quando eu começo a crescer essa comunicação com equipamentos que eu tenha um pouco mais de inteligência, vamos dizer assim, funções através do minha IHM que eu coloquei aqui, eu tenho aqui proteções e vai aumentando também a minha segurança, tá? Indo agora para a linha do aerogerador, tá? Então, quando eu falo em digitalização e comunicação aplicado para os aerogeradores, olha só como que já está evoluindo isso, tá? Então, por exemplo, eu tenho meu computador, eu tenho meu tablet, eu tenho meu celular, tá? Através de uma rede que eu posso fazer com fio ou sem fio, ou eu posso fazer uma rede, um link, por exemplo, onde eu consigo colocar tudo numa nuvem, né? E eu consigo informações desde a torre, né? Desde a torre aqui, desde da minha nacelle, desde da minha parte de controle lá em cima e parte também a parte da minha inversão aqui de painéis que eu vou ter, tá? O que eu consigo fazer com isso? Uma automação inteligente, de forma que se eu pegar tudo que eu tiver no projeto, né, desde a ideia, concepção, informação técnica, eu vou ter uma engenharia onde eu vou fazer o quê? Todo o meu serviço baseado nas informações que eu quero com relação aos meus aerogeradores, tá? Então, hoje, o que acontece? Eu consigo fazer muita coisa dentro do meu aerogerador, tá? Então, só para a gente não passar rapidamente aqui, eu queria mostrar um pouco do que compõe uma turbina eólica, tá? Então, para quem está começando agora, que não conhece nada, basicamente eu tenho a divisão da minha parte torre, né, que a gente chama a torre eólica propriamente dita, né? Outra parte que a gente tem que saber é a nacelle, que é aquela caixa lá em cima, aonde tenho todas as minhas engrenagens de geração, corrente contínua, corrente alternada, e depois eu tenho as blades, ou seja, eu tenho as minhas pás, né? Onde eu faço o quê? A minha conexão, onde tenho toda
a informação, tá? Então, só para vocês terem ideia, o que, que eu posso ter dentro do meu aerogerador? Eu posso fazer o quê? Controlar as pás, né? Que é o pitch box. Então, muitos fornecedores, fabricantes trabalham fabricando o pitch, né? O pitch seria esse bico aqui onde eu tenho aqui todo o meu controle, que eu vou mostrar mais à frente também o que eu posso fazer, né? Tem meu top box, pitch box e top box são nomes assim bem conhecidos, principalmente da área de fabricantes e quadros, tá? Que é uma outra área também que a gente vai conversar depois. Tem interligação entre eles, né? Que é o bottom box, que é o número 3, está um pouquinho apagado, mas depois, não sei se a gente vai disponibilizar, eu creio que sim, esses slides aqui, eu tenho todos aqui catalogado, tá? Quem quiser saber, eu não vou passar um a um aqui, mas só para vocês entenderem que existem a informação de interligação de corrente contínua, corrente alternada, aqui a parte de geração, eu posso ter o controle aqui das minhas pás com os motorredutores, eu tenho aqui o posicionamento do conjunto do gerador com o vento, né? Esse aqui é um sistema bem interessante. Olha só, um sistema de proteção importante, o freio, né? Ou seja, imagine se eu não tivesse um freio no meu aerogerador. O que aconteceria? Se o vento estiver acima do que ele permite, hoje o sistema para, né? Ele não deixa quebrar, ele não deixa trincar, ele não deixa tomar alguma avaria, tá? Então imagine se o vento vier tão forte, ultrapassar a velocidade que ele permite. Hoje eu tenho um sistema de freio para fazer essa frenagem, tá? Um dos pontos que eu vou falar é o sistema de iluminação, né? Eu tenho aqui sistema de controle de velocidade, de comando, posicionamento das pás, lubrificação, anti-congelamento e assim por diante, tá? Olhando um pouco mais dentro de uma nacelle, tá? Esse aqui eu tenho o controle dentro para detecção das pás, né? O Blade Control. Esse aqui é um produto da Weidmiller, tá? A gente chama de um sistema muito importante quando a gente fala em controle, tá? Que é o Blade Control. Basicamente, eu tenho alguns sensores nas blades, eu tenho alguns sensores, né? Inclusive são sensores Wi-Fi, sensores sem fio, né? Para detectar, por exemplo, a posição, né? Ou se tiver, por exemplo, gelo, né? Então, por exemplo, essa pá aqui começa a congelar e eu consigo, através desses sensores, falar o seguinte: olha, a camada de gelo já está chegando a tantos milímetros. Sistema, corta, e ela vai e manda uma informação para essa pá aqui não quebrar. Tá? Então, essa aqui é uma das detecções que eu posso ter. A outra correlação importante também, deixa eu ver se vai estar aqui, com relação à detecção das falhas. Por exemplo, existem aqui, né, na Blade, alguns parafusos, olha só que interessante, parafuso, né, em todos os 3, acho que é 1, 2, 3, que vai para a pá, né, e aqui são conectados através de parafusos, tá? Você está vendo aqui, tem até uma foto de um homem fazendo o aperto, olha só, então são parafusos grandes, não são parafusos pequenos, tá? Olha só, ele está com uma chave aqui gigantesca para fazer o torque correto, e hoje, a Weidmiller, o que nós temos? Nós temos, olha só, o rapaz está segurando um parafuso aqui, olha, tamanho da mão dele praticamente, né? Nós temos alguns sensores, tá vendo? Que a gente faz para saber quanto de torque esses parafusos estão sendo submetidos, tá? O mais interessante é que é tudo sem fio hoje, tá? Então eu tenho aqui uma caixa, né? Onde eu tenho alguns sensores que eu determino o quê? Quanto torque ele tem cada parafuso. Então, antes de prever qualquer tipo de quebra do parafuso ou o parafuso venha soltar, o que acontece? Eu tenho aqui algumas avarias que eu estou mostrando para vocês, tá vendo? As fissuras. Eu tenho como detectar, ou seja, eu tenho uma inteligência para isso, tá? O pessoal pergunta, nossa, Wagner, mas tem esse nível de detalhamento? Tem. Por quê? É mais fácil você monitorar
problemas, né, do que deixar uma máquina que custa às vezes 5 milhões, 6 milhões, 7 milhões quebrar, né? Imagine quanto custa também uma hora parado, um dia parado de um aerogerador, quanto que ele deixa de gerar energia, tá? Então nós temos sistemas também que faz essa detecção, tá? Temos os sistemas de comunicação da torre com o hub, né? O hub seria o bico aqui do PIT, né? Então eu tenho todo tipo de medição, desde a caixa lá de baixo para lá, comunicando lá com a caixa de cima da Junction Box, tá? Então eu tenho aqui caixas que eu vou fazer a medição de vento, né? Os anemômetros. Então todas essas caixas aqui nós podemos fabricar para os nossos fabricantes, vamos dizer assim, de torres, né? Que são fabricantes de torres e do hub, tá? Aqui mostra uma foto com relação a um sistema muito interessante que a gente tem, que é o sistema LED, tá? Então, toda a inteligência que eu posso ter, inclusive, a parte de UPS, ou seja, eu posso falar, posso garantir, por exemplo, 30 minutos, que depois a energia perder, né? Faltar energia, eu consigo fazer uma inteligência que eu consiga entrar os meus UPS, né? Aqui nós temos dois tipos de luminárias, a gente chama monoled, que ela ilumina uma parte só, e aqui eu tenho a dual LED, que eu ilumino 5 metros para cima e 5 metros para baixo, tá? E depois eu tenho algumas tomadas aqui de usos auxiliares, que eu vou mostrar na outra apresentação, algumas tomadas, que continuam ainda com relação às luminárias. Então eu tenho aqui quantidade de lux, né? Que eu posso atingir em 1 metro, 3 metros, grau de proteção IP65. Um ponto importante que pede o mercado eólico são as vibrações. Por quê? Quando você tem uma luminária comum com a trepidação, ela vem a queimar, tá? Então, quando você tem essa prova de vibrações através de algumas comprovações de UL, inclusive, que tem toda essa parte de vibração, eu consigo ter uma luminária bem mais eficiente, ok? Aqui um pouco mais de fotos sobre as luminárias, né? Então aqui eu adiantei um pouquinho, mas eu tenho a mono, a dual LED. Olha só, então ela tem aqui resistência contra choque, então às vezes pode bater, pode ter algum impacto, vamos dizer assim, né? Às vezes está subindo com algum material, ela bate, não tem problema, né? Então, tenho algumas resistências contra a vibração, inclusive, tá? Então, são produtos que nós temos. Um produto interessante que é aplicado para a área eólica também, que a gente tem, é um controlador, onde é um micro PLC, por exemplo, de entradas e saídas digitais e analógicas. Eu consigo fazer, através de uma comunicação, desligar e ligar a luminária dentro da minha torre, tá? Então, aqui um pouco mais de fotos, aqui já está instalada, tá? A nossa luminária. Hoje nós temos grandes contratos, por exemplo, com a Nordex, lá na Alemanha, né, que hoje é do grupo Acciona Nordex, e todas essas nossas luminárias tomadas já estão homologadas, já estão aprovadas dentro dessas empresas, tá? Aqui um pouco de produtos e soluções. Nessa parte aqui eu vou passar um pouco mais rápido, porque aí são informações que eu já contei ali, mas são produtos e inovações que nós temos para as mais diversas aplicações. Então, por exemplo, em onshore e offshore nós temos, né, dentro e fora da terra ou a nível do mar, tá? A gente tem projetos aqui para 20 anos, tá? Então eu tenho desde produtos para ambientes agressivos, o frio, né? Aqui no Brasil a gente não tem neve, mas, por exemplo, a China a gente tem, Europa, Estados Unidos, a gente tem climas bem diferentes do nosso, tá? Aprovações tanto o LGL, tá? O offshore, onshore, que eu falei, vibrações, para vários tipos de turbinas, tá bom? Então aqui eu vou mostrar rapidamente com relação às tecnologias que nós temos de produtos para aerogeradores. Então vai desde parte de conexão elétrica, né? Desde a linha de bornes. O importante é falar da linha de bornes, né? Que uma torre eólica, você não pode ter nenhum parafuso, tá? Todas as conexões devem ser push-in. Por quê? Por causa da vibração. No produto de conexão a parafuso, pode ser que esse parafuso venha a soltar, tá?
E numa torre eólica, você não pode ter, nem pensar em ter um parafuso solto, tá? Então, você tem que ter tecnologias de conexões que é a nossa de push-in. Condições de sinais, computadores a relé, fontes de alimentação, DPS, módulos e cabos SAI, Ethernet, tomadas, caixas, sistema de identificação. Ou seja, nós temos todas as aplicações, né, vamos dizer assim, em termos de conexão, em termos de proteção para o nosso mercado eólico, tá? Então aqui eu vou mostrar algumas fotos, tá? Eu praticamente aqui são fotos, eu não vou ficar falando de cada um, mas eu acho interessante vocês saberem aqui que existem, né? Olha só, a pessoa aqui em cima de uma torre, né? De uma nacelle bem grande. Aqui vocês estão vendo içando aqui, descendo o painel, né, de geração DCAC para dentro da nacelle, vamos dizer assim, né? Aqui você tem alguns parte de geração. Deixa eu ver se mostra na outra forma. Aqui um pouco das conexões que eu falei, né? A prova de vibrações. Aqui tá as bitolas, as aprovações, né? Então, assim, todas essas tecnologias são muito importantes para um projeto eólico, né? Então, hoje a Weidmiller, ela conta aí com toda a linha de bornes, vamos dizer assim, né? Para mais diversos fabricantes que seja, para os painéis, tá? Então, nós temos esses produtos já homologados e catalogados, aprovados, vamos dizer assim, com relação às turbinas, tá? Então, aqui está um pouquinho mais sobre as máquinas, né? Aqui a nossa linha plugável veículos, né? Então, quando você tem partes aí que você precisa ter um pouco mais de velocidade, um pouco mais de vamos dizer assim, em tamanho, isso aí conta bastante hoje no mercado, que lá os produtos têm que ser de tamanhos reduzidos, porque ela fica quase a 30, 40, 50 metros acima, então ela tem que ser bem leve, bem um produto bem robusto, vamos dizer assim, tá? Então aqui eu tenho vários tipos de tensões, 690, 400 e 230 volts, tá? Em termos de alimentação para o inversor, para o rolamento, para a parte de resfriamento de óleo, tem que ter a parte de sensoriamento, tá? Então são itens importantes para a gente fazer uma interligação DC a C, que é justamente a parte de interligação de conexões, tá? Então aqui mais algumas fotos, mais alguns produtos, né? Quando a gente fala em sistema de relé de estado sólido, né? Então eu tenho transformação de 24 para 24 volts, eu tenho que ter esse controle aqui de proteção, tem que ter esse status aqui para comunicação. Então, alguns controles eu preciso ter informações mais assertivas, né, com relação a produtos, alguns relés, né, então eu preciso informar, por exemplo, se ele está ligado ou desligado, né, através de alguns contatos reversíveis, 24 volts. Então, toda essa inteligência está dentro do nosso painel elétrico, tá? Então, aqui vai da nosso famoso ACT 20P, né? As nossas bridges, que eu vou fazer justamente toda essa parte aqui de switches, né? De conexões. Eu vou ter a parte importante aqui de alguns sinais que eu vou entrar, né? Vou para a minha interligação do meu PLC, vamos dizer assim. Então, eu tenho que ter equipamentos que fazem toda a parte de proteção, comunicação, né, e controle da minha geração de eólica, tá? Aqui um pouco mais de conexão. Então, aqui eu tenho aqui algumas instâncias que são bem longas, né? Aqui é uma conexão 420 mA, ou seja, eu preciso ter esses conexões. Se você vê, a maioria é tudo conexão a mola, tá? Um item importante que eu gostaria de apresentar para vocês são nossas fontes, né? As fontes de alimentação, né? A ProM, fontes aviadas, então entradas e saídas. Eu tenho que ter comprovações contra a aprovação UL, principalmente, tá? Aqui mostra algumas fotos de o que posso fazer num controlador, né? Então, tenho fonte, tenho o PS que eu seguro, né? Tem o banco de baterias, toda a parte de controladores e toda a parte de comunicação, tá? Então, você vê que são itens importantes para toda a parte de comunicação dentro de um painel eólico, tá?
Não poderia deixar de falar sobre os nossos dispositivos contra surtos de tensão, tá? Então, para cada aplicação, sendo corrente contínua, eu tenho corrente alternada. Eu vou proteger a nacelle. Eu tenho uma norma que fala com relação à parte de DPS aplicado para a nacelle, né? Ou seja, para os painéis, para a linha de proteção de iluminação e assim por diante, tá? Então, aqui vai algumas informações, né? Com relação... Olha só, essa foto aqui eu achei interessante, que ela mostra os relâmpagos dentro de uma turbina eólica, né? Então, assim, você vê o Brasil, você vê o mapa mundo aqui, e eu tenho aqui a potência que ele está vindo com relação a essas descargas. Então, você vê que o Brasil ele tem um alto índice aqui, ó, né? Um alto índice de estados onde onde caem os raios, né? Vamos dizer assim, tá? Porque são índices tropicais que geralmente têm esse problema de raio, tá? Não que os outros estados dos outros países não vão ter, mas o índice é maior, tá? Indo para o final aqui, tá? Eu tenho toda a parte de controle de interligação de estágios, né? Os varistores, a linha de protetores contra surto, que mais aqui? Os cabos, cabo SAI, cabo de comunicação, tá? Cabos blindados, aqui é importantíssimo ter esses cabos blindados para ter a compatibilidade eletromagnética, tá? Bom, e aqui vai ficar um pouco repetitivo, que vai vir a parte de conexões. Deixa eu ver aqui que eu posso apresentar mais para vocês de novo. Praticamente, eu creio que seja algumas outras fotos. Aqui, ó, essa parte aqui é a parte girante do controlador. Então, você vê que são conexões praticamente de mola. Tem algumas tomadas aqui que a gente tem também no nosso portfólio. Bom, eu acho que praticamente sistemas de conexões, mais algumas conexões, parte de engrenagem, de caixas. Bom, e aí vai um monte de foto, um monte de conexões que nós vamos ter. Eu acho que praticamente, Ana, seria essa minha parte, tá? Que aqui vem a parte de geradores, e depois vem algumas caixas de comando, né? Que a gente monta também aqui no Brasil, tá? E aqui também a parte praticamente de conexão. Enfim, é muita informação, tá? Eu não queria passar todos, porque eu acho que é muita informação. Aqui a parte de controle, viu, Ana? E eu creio que a gente tem 10 minutos ainda, 15 minutos para as perguntas. Eu acho que é importante deixar um espaço para as perguntas, Ana. Ok, obrigada, Wagner. Gente, antes de a gente passar para as perguntas, eu vou colocar aqui na tela para vocês responderem o questionário de satisfação, tá bom? Que eu vou pedir a todos que tenham a gentileza de responder para a gente. Eu vou estar ligando e desligando essa parte, porque a gente, para responder as questões, também vai precisar de andar aqui para frente e para trás, tá bom? Uma outra coisa que eu vou colocar aqui para vocês já para irem baixando é precisamente a apresentação que foi feita pelo Wagner. Então, eu vou colocar ela para vocês baixarem. Se vocês repararem no ecrã, na tela, perdão, aparece aí uma notinha no canto superior esquerdo em que vocês podem baixar. É só picar na zona que diz exibir e aí ela vai ficar disponível para vocês nos vossos equipamentos. Para quem estiver aqui com a gente, através do celular, a partida não vai ser possível, tá bom, gente? Mas não se preocupem que eu depois vou enviar também por e-mail para todo mundo e aí quem não puder fazer o download agora pode fazer mais tarde, tá bom? Então, gente, sobre as perguntas, a gente teve aqui uma primeira pergunta do Jairo, que perguntava o seguinte, Wagner, a digitalização é o mesmo que automação? Vamos dizer que eu diria que sim, tá? Na verdade, o que acontece? A digitalização é um nome mais recente, vamos dizer assim, porque a automação, a gente sempre ouviu falar desde lá 20, 30, 40 anos atrás sobre a automação, tá?
Então, quando a gente fala em automação, em digitalização, a gente fala vem da palavra digital, né? Eu estava até pesquisando essas palavras aí com relação. Digitalização nada mais é com relação a uma resposta, vamos dizer assim, digital, né? Ou seja, numa nuvem, onde todo mundo vê, onde a conexão é mais rápida, onde a resposta é mais rápida. A automação existia? Também existia, né? Então, a palavra digitalização e a palavra automação, elas se completam, vamos dizer assim, tá? Então, eu não tenho digitalização se eu não tiver uma automação, tá? Ou seja, automação dentro de uma torre eólica ou automação dentro de uma fábrica, né? Hoje a gente vê muito falar sobre uma digitalização no mercado, por exemplo, né, de automotivo, né? A gente vê lá as pessoas que controlavam antes as máquinas, né, de fazer o carro, ele usava ali um computador apenas, né, onde ele olhava se o carro estava descendo ou subindo através daquele computador. Hoje, o que acontece? Através da digitalização, ele pode ver num tablet ou num iPad, que seja, ou num celular, né? Essa que é a forma de digitalização. Todo mundo está vendo tudo, né? Então, por exemplo, hoje a gente consegue, através do nosso celular, né, dependendo do nível de informação, a gente consegue, se tem o diretor de uma fábrica, por exemplo, né, e ele consegue, através do aplicativo aqui, conseguir gerenciar a sua fábrica, essa é uma forma de digitalização. Antes não tinha isso, tá? Então, eu diria que a digitalização é um complemento, né, da automação voltado para a internet. Tá? Então, essa que eu falaria que é uma fase seguinte da automação. Ok, obrigada, Wagner. O João Eduardo, ele pergunta se o balanceamento da turbina é feito em máquina ou feito no local. Na verdade, o balanceamento das pás, vamos dizer assim, da máquina, né? Ela tem todo o sistema que ela é um sistema inteligente, tá? Então, é lógico, se tiver... É interessante essa pergunta, porque o que acontece? Imagine o ventilador, né? Por que existem pás para você fazer se você tiver uma pá desbalanceada, o que vai acontecer? Ela não vai girar de uma forma homogênea, ela vai igual o pneu de um carro, né? Por que a gente faz o balanceamento? Para que todo o centro de massa, né, seja uniforme. E também o que ocorre nas pás eólicas, né? Então ela tem que ter um balanceamento e esse sistema é tudo automatizado, tá? Hoje toda a parte de inteligência ela fica dentro da nacelle que fica lá em cima, porém o controle eu posso fazer fora, tá? Então, por exemplo, eu posso fazer sistema sem fio sendo o controle fora, tá? Ana, só uma pergunta aqui tem o Paulo está me corrigindo, é verdade. A fábrica da Vestas é em Aquirás, no Ceará, e da Gamesa e da GE em Salvador. Obrigado, viu, Paulo? Você tem razão. Eu acabei falando que todos estavam na Bahia, mas eu acabei me equivocando. Sem problema. Então, o Paulo Roberto faz uma outra pergunta, que é a seguinte: onde são instalados os medidores de qualidade de energia? Então, os medidores de qualidade de energia, o que acontece? Eles não são incluídos dentro do aerogerador, tá? Porque os medidores de qualidade de energia, o que eu tenho que entender, tá? Eu tenho que entender o que o meu aerogerador está entregando para a minha concessionária, ou o que ele está entregando numa subestação, vamos dizer assim, tá? Então, esses medidores, ele lê tensão, corrente, potência, potência ativa, aparelho, ele mede todo tipo de qualidade de energia, cosseno, φ. O que acontece? Esses medidores, ele fica na subestação, tá? Então, só para vocês entenderem, a energia que o aerogerador ele vai gerar, ele vai via cabo para uma subestação, e essa subestação que ele vai medir a qualidade de energia, tá? Se precisar fazer uma correção, quem vai fazer a correção não é o aerogerador, quem vai fazer a correção é a subestação, tá? Então, na subestação, eu sou obrigado a ter medidores, controladores,
para ver o nível de energia que eu estou entregando, tá? Independente da fonte, pode ser PCH, pode ser eólica, pode ser energia solar, qualquer tipo de energia, aonde vai estar o medidor de qualidade, eu tenho dentro de uma subestação um medidor e lá na ponta depois, quando conectar com a concessionária, lá também tem que ter medidores de qualidade de energia. Antes de eu colocar a próxima questão, respondendo ao Pedro, que estava dizendo que já não estava na tela o link para baixar os documentos, pessoal, o link só fica lá durante uns tempos, né? Aí ele desaparece, mas vocês têm acesso na mesma ao link. Se vocês repararem, na lista de participantes tem o vosso nome, aí na frente do vosso nome tem um ícone de PC ou de celular, dependendo de como vocês estão conectados com a gente, e se vocês picarem sobre esse ícone, vocês, além da opção de escutar através de telefone, tem uma outra opção que permite que vocês visualizem os arquivos que estão compartilhados. Aí, se vocês quiserem, vocês podem ir aí e baixar os arquivos, apesar de já não estar o link na tela, tá bom? Só para quem não teve a oportunidade de ler isso, portanto, é dessa forma. Então, o Jairo está perguntando o seguinte: qual seria a defesa para a parte eletrônica, que é mais sensível, tendo em vista a incidência de raios? Justamente. Quando você tem aí a parte eletrônica, justamente a gente tem que ter protetores de sobretensão, né? Porque o que acontece hoje, né? Em qualquer equipamento eletrônico, nós temos que ter protetores, né? Que fazem o quê? A proteção contra surto, tá? Então é muito importante, nós, a Weidmiller, nós temos uma gama muito grande de protetores, tá? Inclusive, acho que foi tema já de webinars passados, né? Com relação a esse tipo de produto. Então, assim, independente se é produto eletrônico, se é equipamento elétrico, toda a parte de automação, toda a parte de controle, eu vou ter que ter um DPS específico, tá? Então, se me perguntarem, Wagner, quantos tipos de DPS eu tenho para a linha eletrônica? Para comunicação eu tenho uma, para energia eu tenho outra, né? Então, assim, para cada tipo de aplicação eu tenho que ter os meus DPS. E mais, ele tem que ser homologados, tá? Hoje nós não vou falar muito de protetor, mas a gente vê muitos protetores hoje que não são homologados, tá? Aí chega a queimar o equipamento, o pessoal liga e fala, olha, o que aconteceu? Eu usei um DPS aqui que eu comprei na esquina de casa, tá? Qual que é a classe dele? Eu não sei. Qual que é a tensão? Eu não sei. Então, quer dizer, precisa saber especificar corretamente um DPS, tá? E grande parte de queima realmente vem dos raios, que essa pergunta veio a calhar, né? Hoje você viu ali na apresentação que o Brasil, por ser um país tropical, a incidência de raio é muito grande, tá? E o mercado de DPS no Brasil só cresce. Se você olhar os últimos anos, né? Eu visitei recentemente uma fábrica em Minas de DPS, estão triplicando a fábrica, duplicando a produção, por exemplo. Por quê? Porque está vendendo muito DPS. Não só para a linha de energia, mas eu tenho outras linhas também de DPS a ser aplicados, tá? Então esse mercado é muito grande. Obrigada, Wagner. Uma outra questão do Jairo, o CLP é dedicado? Esse microcontrolador que eu apresentei é um CLP, vamos dizer assim, eu estou respondendo na linha de iluminação, tá? Esse PLC que eu comentei é um PLC um pouco mais simples, né? Que ele vai fazer só liga e desliga. Porém, eu tenho CLPs para fazer o controle que eu mostrei da Blade Control, para a parte do torque, né? Para detecção de gelo que eu tenho nas pás. Esse aí é um PLC específico para a linha para linha eólica, tá? Eu não diria que é um PLC dedicado, né? Porque o PLC dedicado geralmente ele é fabricado somente para aquela especificação, né? Mas ele é um PLC, vamos dizer assim, adaptado, né? Para a realidade da aplicação, tá? Uma outra questão do Rodolfo. Wagner, a Weidmiller tem alguma solução para a conversão de turbinas europeias, que são de 50 Hz, para o sistema brasileiro em 60?
Na verdade, grande parte dessa parte de conversão de energia, né, os próprios geradores, eles fazem essas conversões de 50 para 60 Hz, muito bem lembrado, né? A gente pega aí países que não utilizam 60 Hz como no Brasil, eu tenho que ter realmente um controlador, né? E quem faz isso são os conversores, né? Ó, emendando já uma pergunta que o pessoal fez aí com relação a qual que é a tensão, é a CDC, 50 e 60 Hz com relação à frequência, né? Isso é uma pergunta importante, né? Então, assim, no início, a geração era feita em DC, né, corrente contínua, tinha um inversor que gerava para C e depois mandava DC para a linha Hoje já é um pouco diferente. Hoje a concepção, ela vem de AC, né, ela capta em AC, passa conversor AC-DC e depois, lá embaixo, transforma para DC-AC. Ah, mas por que tem que ter essa conversão? Por causa justamente dos equipamentos serem com mais rendimento, com maior potência, né, e menor peso. Porque imagine se eu colocar um gerador que seja tamanho de um prédio dentro de uma torre, não faz sentido. Por isso que eu tenho essas transformações de corrente contínua e corrente alternada dentro do aerogeradores, e às vezes eu tenho duas conversões, tá? Então eu uso o conversor para fazer a conversão de 50 para 60 Hz. O Fernando, ele está perguntando, ele é o Fernando Latorre, ele está perguntando qual é o requisito de ligação à terra de um aerogerador. Então, o requisito para os aterramentos é uma boa pergunta, tá? O que acontece? Todo sistema elétrico ele tem que ter o aterramento próprio dele, tá? Então, eu já tive curiosidade, já visitei alguns parques eólicos, como eu falei na outra empresa, e eu me adentrei dentro de um aerogerador, né? Se você olhar, eu me lembro que, se eu não me engano, essa torre era da antiga Alstom, que hoje é GE, né? E toda a parte de aterramento ficava no pé da torre, tá? Então, você vê que são aterramentos robustos, né? Porque a gente está falando de por que acontece? Hoje, quanto maior a edificação, ou maior prédio, ou maior torre, eu tenho que ter esses sistemas mais robustos para fazer o aterramento, tá? Então, eu tenho todos os equipamentos elétricos dentro da torre eólica aterrados, tá? Então, vai desde a nacelle, desde o gerador, né? Então, praticamente, eu desço, quer dizer, eu subo e desço com a minha malha para o terra, né? Bem feito, porque qualquer tipo de interferência que eu tiver, e se eu não tiver um bom sistema de aterramento, os equipamentos vão dar problema, tá? Ou seja, o DPS não vai atuar, só para vocês terem ideia. A Natália Fernandes está perguntando se é viável a instalação de aerogeradores de pequena potência em unidades residenciais. Boa pergunta. Hoje, o que acontece? Esses sistemas pequenos, né? A gente chama pequena geração, né? Hoje a gente vê que tudo é questão de, vamos dizer assim, rendimento, tá? Eu posso ter um gerador dentro de um prédio? Lógico que eu posso, tá? O que vai demandar? Custo, né? Eu tenho que saber se ele é realmente pagável, esse aerogerador ou não, né? E eu tenho que fazer a minha aplicação dentro da minha... Eu vi já aerogeradores instalados, parados, tá? Você fala, Wagner, mas não vai gerar energia se o vento estiver assim, de novo. Se a gente for pensar no outro tipo de energia, por exemplo, a solar contra a eólica, eu falaria que a energia solar se paga. Por quê? Porque o sol é todo dia e eu tenho a geração. O aerogerador para residência, por que eu não tenho hoje? Porque vai ter 3, 4 meses que vai ventar e vai ter períodos muito grandes que não vai ventar. Tá? Então, quer dizer, a geração não compensa. Tá? Isso, estudos feitos, comprovados, né? Existem algumas empresas que têm? Lógico que existem. Tá? Porém, é mais para pesquisa e desenvolvimento. A menos que seja lá no Rio Grande do Sul, né? Que seja no Nordeste, que aí o vento já muda de situação, tá? Mas mesmo assim eu falaria que o custo é muito alto.
Olha, eu acho que está um pouquinho relacionada com essa questão também. O José Cláudio, ele está perguntando qual a velocidade ideal dos ventos para geradores. Olha, eu não tenho o número exato, tá? Assim, teria que pesquisar qual seria sempre metro por segundo, se eu não me engano, né? Com relação a vento. Mas eu falaria que, de novo, os ventos melhores, Nordeste e Sul, tá? Então, se eu não me engano, saiu uma reportagem já, acho que há 2 anos ou 3 anos atrás, a região, não sei se tem o pessoal da Bahia aí, mas a região de Caetité é um dos melhores. Saiu a reportagem assim, ó, Caetité, Bahia, é considerado um dos melhores ventos do mundo. Olha só que interessante, né? Então, ou seja, eu já tive o prazer de ir para lá, né? Na época que eu estava em outra empresa, fazendo treinamento, instalação de terminações, múltiplas e emendas de média tensão, né? Dando treinamento nesse parque. E realmente, se você olha, você passa de manhã, o aerogerador tá direto, à tarde e à noite. À noite menos, né? Você não consegue ver a menos que esteja ali perto. Eu sei que a velocidade lá do vento é muito forte, muito constante, tá? Então, se você for ali para a região do Ceará, né? Não sei quem teve lá viajando de férias, falou, oh, Wagner, eu vou trazer um ventilador para você aí, né? Brincando comigo com relação aos aerogeradores. Então, assim, eu não sei qual que é a velocidade máxima que tem, mas eu posso pesquisar depois e passar para você sem problema nenhum. O Vladimir está perguntando se a Weidmuller tem o seu próprio software para monitorização remota das turbinas eólicas ou apenas equipamentos. Na verdade, nós temos uma divisão na Weidmuller lá na Alemanha, né, que eu me reporto diretamente para eles, onde nós temos sistema de monitoramento, né, inclusive software aplicado a isso. Tá? Então, quando a empresa compra uma solução Weidmuller, né, a gente fornece o software e o hardware, né, e mais os sensores, os controladores e assim por diante. Então, existe sim um software aplicado para eólica, para as turbinas. O Vanderlei está perguntando qual a potência média de um aerogerador. Boa pergunta, tá? O que acontece hoje, né? Para quem está interessado nessa área, anota aí uma feira que chama Wind Power, tá? A Wind Power é uma feira de eólica que ocorre todos os anos, tá? Eu acho que essa é a quinta ou sexta, eu não lembro qual edição que era. Todas eram no Rio e agora está sendo em São Paulo. Esse ano foi o primeiro ano em São Paulo, que chama Wind Power, tá? Essa Wind Power é uma feira que são acho que 4 ou 5 dias, né? E onde tem todos os fabricantes, aerogeradores, fabricantes de turbinas, fabricantes de torres, tudo que você pensar no mercado eólico está lá dentro, tá? Então, vale a pena ter essa interação. Desculpa, Ana, a pergunta mesmo, eu acabei fugindo do tema aqui. Eu fui para um lado. Qual a potência média a potência média. Verdade. E aí, eu falando da feira, agora eu lembrei. Tava escrito lá, fabricante e tal, tá chegando com uma máquina de 3.5 mega. Então, começou a máquina de 1.1 mega, 1.2 e foi subindo, né? E hoje a gente vê máquina de 3.5, me parece que já está saindo máquina de 4 mega. 4 mega é bastante, é muita potência, num aerogerador só, tá? Então, assim, cada vez mais a gente vê inteligência e potência aumentando, né? Antes a torre era de 10 metros, 20 metros, 30 metros, e vai saber a altura que vai chegar agora. As pás, por exemplo, a gente sabe que é quase metade, quase 3/4 do tamanho da torre total. Então, imagine o tamanho de uma pá, é gigantesco. O Fernando está perguntando se você sabe o motivo de vários geradores queimados no Parque Eólico de Santa Catarina, em Palmas. Não, eu não estou sabendo não o motivo. Não, isso aí eu vou até anotar aqui, que para mim é novo isso, eu não sabia não. Eu não sei não. Enquanto você toma nota, eu vou fazendo a outra pergunta que eu acho que você já falou um pouco sobre ela também, que é do Everton. Os geradores eólicos atuais produzem eletricidade em AC ou DC?
Eu já respondi essa pergunta, né? Então, É. assim, o que a gente sabe que a conexão, que vai fazer a conexão para a subestação, ela é com certeza em AC. Por quê? Geralmente, grandes distâncias vamos dizer assim, coloco cabos corrente contínua. Uma que é mais caro, né? Enfim, eu coloco sempre corrente alternada e sempre, às vezes, em 35, geralmente é 35 mil volts, que é o 35 kV que a gente chama, tá? Ou classe de tensão 20 kV ou 15 kV. Então, geralmente, ele desce, ele tem um gerador que ele gera em DC, passa para C, né, e depois joga para a linha da subestação, que vai chegar na subestação coletora. O Marcos está perguntando como são interligados os aerogeradores quando temos mais de um. São em série ou paralelos até a subestação? Vamos lá. Eu vou falar há um tempo atrás como que estava, tá? Hoje, o que acontece? Quem define essa linha de potência são os projetistas, tá? São empresas que a gente chama de EPC, né? Que é engenharia, a parte de procurement, né? Que é a parte de suprimentos, assim, e a parte de construção, tá? A gente chama de EPCista, né? Quem define isso é o EPCista, tá? Geralmente, o que acontece? Eu tenho um gerador interligando sempre no outro, tá? Então, se você... Ana, tá me ouvindo? Cortou aqui, não sei. Não, tá tudo certo. Então tá bom. Não, é que eu pensei que tinha desligado. Não. Geralmente, eles são em série, tá? O que acontece? Se você olhar num parque eólico, se você olhar, digitar fotos e tal, você vai ver que eles estão sempre em linha, tá? Então, o que acontece? Para a questão de cabeamento, para disponibilização, eu estava pesquisando, você vai ver que sempre os aerogeradores estão alinhados, tá? Eu nunca posso fazer, por exemplo, zigue-zague, você vai ver que eles são sempre alinhados. Por quê? Existe um software hoje que ele determina a região através do Google Earth, olha só que interessante isso. E ele tem um software que ele vê a altura que tem que ser, o melhor ponto do vento. Então, existe toda uma engenharia por trás para descobrir a região, por exemplo, em Caetité, qual que é o melhor monte, qual que é a melhor montanha, vamos dizer assim, para uma torre ficar, e qual a melhor linha, né? E geralmente, se você olhar, eles estão todos alinhados, tá? Então, geralmente, um aerogerador, ou seja, um cabeamento vai ligando no outro cabeamento. Veja bem, quando eu falo ligação em cabeamento, não é a ligação na torre, tá? E sim na transformação em corrente alternada no pé da torre, que geralmente são os painéis a gás que você tem essas interconexões, tá? Então, você chega, por exemplo, 34,5 kV gerado numa torre, ele vai para a próxima torre. Então, dentro dessa torre, lá no pé, vamos dizer assim, que tem os painéis a gás, ela entra em Y, vamos supor. Ela vai entrar 2 cabos e vai sair um, e assim por diante, tá? Então, você tem sempre uma linha que você desce e a outra linha que você conecta para chegar mais energia do outro lado de lá. Então, a outra questão do Miguel, a luminária com CLP, qual a referência? Você fala o código nosso ou... eu não entendi bem essa pergunta com relação à referência. Eu acredito que seja a referência, né? Essa luminária é uma luminária especial, tá? Como eu falei para você, ela tem que ser a prova de vibração. Se você colocar uma lâmpada fluorescente, uma lâmpada incandescente, outro tipo de lâmpada, com a trepidação da torre, ela pode queimar, tá? Então hoje, antigamente as lâmpadas eram fluorescentes e agora estão todas sendo trocadas para LED, tá? É uma tecnologia bem mais segura, com relação à economia e energia também. Eu tenho um catálogo, Ana, que eu posso mandar para vocês também, apesar que no nosso site, weidmiller.com, tá? Se vocês entrarem no nosso site, tá lá segmentos de mercado. Tem uma aba que fala wind, né? Que é para a área de eólica. E lá tem todos os produtos que eu falei aqui, tá?
tanto em conexão, quanto em iluminação, quanto em blade, que eu falei, o blade control para as pás, né? Todos esses equipamentos, as soluções estão no nosso site. Tem até mais coisas que eu não apresentei que estão no nosso site com relação a código, com relação a referência, assim por diante. Uma outra questão do Sérgio, a torre tem de ter para-raios? Sim, com certeza, né? O que acontece? A gente sabe que toda a construção, vamos dizer assim, todo equipamento, né? Eu vou ter que ter um sistema de proteção contra raios, tá? Então, com certeza eu tenho para-raio sim dentro de uma torre, tá? Se você olhar qualquer tipo de torre, né? Qualquer tipo de instalação, pela norma, eu sou obrigado a instalar para-raios. O Rogério está perguntando qual a altura ideal para instalar um aerogerador. Então, como que eu falei para você, né? Quem define isso é um software, tá? E depois vocês procuram, eu posso até passar um link ali. Eu achei bem interessante que existem hoje software realmente para isso, para calcular a posição que está, né? E qual a altura ideal para a torre, tá? E eu consigo, através desse software, determinar, por exemplo, qual a velocidade que passa na torre. Se eu instalar uma torre, por exemplo, a 30 metros, é uma velocidade a 40, 50, assim por diante, tá? Então, quem define isso é o software, para cada região. O Mozart está perguntando qual a eficiência de um gerador eólico. Olha, vai variar muito com relação à fabricação dele, tá? Eu tenho alguns datasheets aqui que eu posso até depois disponibilizar, da Vestas, que eu consegui nessa feira. Eu tenho da GE, eu sei que o rendimento dele é alto, né? Eu acho que chega a 90%, 85%, 90%, mas é um rendimento muito interessante. Então, olha, Wagner, eu acho que não temos mais questões. Gente, se houver mais, há algumas pessoas ainda escrevendo aqui no chat, vamos ver se cai mais alguma, mas eu penso que terá sido isso, tá? Então, pessoal, muito obrigada pela vossa participação hoje, aqui, nessa manhãzinha, e espero que vocês venham ao próximo módulo, também com o Wagner, tá? Como alguém já perguntou aí, eu cometi a calinada de dizer 28, não é 26, o próximo webinar, o segundo módulo sobre fotovoltaico com o Wagner é no dia 26 de agosto, tá? Às 10h30 da manhã também, então tomem nota na agenda. E quem ainda não se registrou, por favor, se registre. O link de registro é o mesmo que foi para essa sessão. Eu depois faço o download dos e-mails e envio os links para todo mundo para poderem acessar. E, Wagner, muito obrigada por ter preparado a sessão de hoje para a gente, tá? Muito obrigada mesmo. Aqui mais uma questão. Qual o perfil do profissional para o mercado? Não sei se você pode responder. Na verdade, então, existem vários tipos de mercado, né, para o mercado eólico. Então, se você olhar, tem a parte de torre, tem a parte de manutenção da nacelle, do gerador, entendeu? Da questão da lubrificação, com relação à parte de proteção, e depois tem também com relação ao parque eólico, com relação à subestação, né? Então, eu falaria que esse mercado está bem. Eu conversei recentemente com empresas do Senai, por exemplo, algumas escolas aqui de São Paulo, né? E também conheci também o pessoal da Bahia. Eles falaram para mim que esse mercado está crescendo bastante, principalmente na área de manutenção. Tá? Por quê? A gente está completando 10 anos. Um dado importante também, Ana, esqueci de falar. Os aerogeradores, eles estão completando 10 anos de uso desde o primeiro, tá? E agora vai começar a reposição das peças. Então tem, por exemplo, equipamento elétrico que dura 10 anos. Então eu vou ter que fazer um retrofit, que a gente chama, trocar uma peça velha pela peça nova. E vai precisar de empresas e profissionais experientes que na área elétrica, tá?
Então, o mercado aí de manutenção elétrica na parte eólica vai crescer bastante para os próximos anos. Olha, o Jairo está perguntando se a instrumentação é requisitada. Sim, com certeza. A parte de instrumentação para o mercado eólico também é muito importante, porque eu tenho ali informações que vêm da instrumentação, né? Desde a linha de controladores que eu uso instrumentação, ou seja, um sensoramento, ou seja, um acoplador, alguma coisa que venha de campo, da instrumentação de campo, ele vai ser necessário sim, tá? Então, quanto mais o profissional tiver antenado, o profissional tiver capacitado, bem posicionado, instruído, né, com pós-graduação, com faculdades boas, ele vai estar na frente. Então, vale a pena sim, se capacitar na parte de instrumentação para a parte eólica. O César está falando aqui da ANEEL, que deve abrir uma audiência pública nas próximas semanas para regulamentar como será feita a remuneração dos agentes eólicos em situações em que o operador nacional do sistema elétrico ordena a redução da geração das usinas. O que seria isso, Wagner? Olha, eu preciso me informar melhor, viu, César? Eu não saberia te falar o que seria isso, tá? Com relação à redução da geração das usinas. Me desculpe, realmente eu não tenho essa informação. Okay, pronto, pessoal. Paulo Marçal, eu acho que já esclareci você em relação ao segundo módulo, tá? De fotovoltaica. Então, dia 26 de agosto, às 10h30, tá bom? Gente, próxima semana. Segunda-feira, perfeitamente. Segunda-feira, próxima semana. Não vamos falhar, tá, gente? É isso aí, pessoal. Pessoal, muito obrigada pela vossa participação uma vez mais. A gente se vê, espero eu, na próxima semana. Wagner, a você também. Obrigado, muito obrigada. Viu, Ana? E até para a próxima semana também. Isso aí, obrigado. Até mais, pessoal. Até segunda que vem na parte de falar do solar. Até mais, tchau. Tá, obrigada, gente.